Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentário, saudações vascaínas! Mais um vídeo do nosso canal, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E para você que achou que não ia ter movimentações durante esse período de treinamento do Vasco, o Vasco não ia jogar, que não ia ter informação, se enganou bonitinho, meu amigo, porque, olha, tá bombando o mercado da bola do Vascão. Hoje nós vamos falar sobre a saída de Galaça. Matias Galaça está aí muito próximo de jogar por outro clube brasileiro. A gente vai trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre Carlos De Penha. Olha, a galera lá do Uruguai está dando aí como se o jogador já estivesse próximo do Vasco. Segundo informações que vem de lá, o jogador até recusou uma proposta lá do Uruguai. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e você, torcedor, vai ficar por dentro de tudo que envolve o Vasco a partir de agora. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, muito obrigado, estamos entrando no ar para falar de Vasco, sempre agradecendo a você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, muito obrigado sempre, todos os vídeos aqui do nosso canal serão marcados por isso, a gente vai aqui sempre agradecer a você por essa moral imensa que tem dado ao nosso comentário vascaíno, são quase 5.000 inscritos e vocês fazem muito parte dessa história aí do nosso canal. E para você que está chegando pela primeira vez, que o YouTube te recomendou, um amigo enviou o vídeo, você estava pesquisando e achou o nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, sou analista, sou scout desse canal. Aqui também a gente traz as informações do Vasco. Enfim, aqui é um canal completo para você, vascaíno, ficar por dentro de tudo que está ocorrendo dentro do Vasco da Gama. E será um prazer enorme se você puder dar essa moral pra gente, se inscrever, ajudar a gente a chegar aos 5.000 inscritos, que é a nossa meta nesse momento. Faltam um pouco mais de 80 inscritos e você pode dar essa moral pra gente, então nos ajuda aí. Olha, vou começar com uma notícia bombástica que eu acho que pegou todo mundo de surpresa nas últimas horas aí da final de tarde, início de noite, que é a saída do Matias Galaça do Vasco da Gama. É isso mesmo. Eu já esperava que o Vasco fosse dispensar alguns jogadores, mas não esperava que o Matias Galaça fosse negociado, entre aspas, porque a gente vai trazer os detalhes dessa possível negociação para vocês. Por quê? Porque o Vasco vai buscar outros jogadores, precisa abrir um espaço dentro do seu orçamento e, obviamente, tem jogadores que não agradaram. E o Matias Galaça foi um jogador que não agradou o Zé Ricardo. A gente sabe disso, entrou duas vezes, não agradou o Zé Ricardo aí, não estava nem sequer relacionando o jogador. E o jogador tem um novo destino, que é o Coritiba, da primeira divisão. O jogador deve se reencontrar com o Andrei lá, ou também o Morínigo, que é o técnico do Coritiba. Tem o mesmo agente do Matias Galaça, que é o Regis Marques, mas o Vasco deve emprestar esse jogador. Daqui a pouco eu vou dizer o porquê eu acho que esse jogador vai ser emprestado. Mas quais são os termos? O Vasco deve emprestar ele com opção de compra, né, com um passo fixo aí, com opção de compra. Ainda não foi detalhado qual será esse valor, mas emprestar até o final do ano. E aí, após o final do ano, se o Coritiba quiser comprar o jogador, vai ter que pagar. Provavelmente deve ser mais do que aqueles 500 mil dólares que o Vasco pagou no início do ano, que enquanto o dólar estava muito alto, aí foi quase 2 milhões de reais. Enfim, por 60% dos direitos do jogador. O Vasco, neste momento, sinaliza com algo que pode aí refletir numa notícia que eu vou dar daqui a pouco para vocês. Que é o seguinte, abrir espaço para novos estrangeiros. O Vasco já tem aí, vai encaminhar a proposta para o Benjamin Rolheiser, já tem uma proposta encaminhada para o Carlos De Penha, e o Vasco nesse momento tem 4 estrangeiros. Cangá já saiu, deve ir para o Emelec, como a gente já falou, a gente viu essas informações aí surgindo nas últimas horas lá do Equador. O jogador deve ir para o Emelec. O Vasco tem hoje 4 jogadores estrangeiros no elenco. Os 4 são Galaça, Sarrafiore, que já está começando a treinar dentro de campo, deve voltar aí no meio do ano, Quinteiro e John Sanches. John Sanches também deve sair no meio do ano. Só que é o seguinte, o Vasco negocia com 2 jogadores, ficariam com 6 no elenco. Como o limite para levar jogadores para a partida relacionada são 5, o Vasco precisaria abrir mão de um. Agora o Sarrafiore está fora porque ele está lesionado. Mas depois ele vai voltar, tem contrato até o final do ano e provavelmente deve ser utilizado pelo Zé Ricardo. Então o que acontece? O Vasco vai abrir uma brecha. E pode abrir uma brecha até para mais contratações de estrangeiros, já que o mercado sul-americano está sendo todo analisado pela galera da 777 Partners. Então o Vasco sinaliza que
ou Carlos de Penha ou Benjamin Roleze, um desses dois irão chegar no Vasco. Então aí agora a gente vai trazer outra informação para você que é sobre o Carlos de Penha. A informação que eu tenho nesse momento, e daqui a pouco eu vou falar sobre o Eric também, viu? Vou trazer informação do Eric aí para vocês. O Carlos de Penha, o Ramiro Ferreira, como a gente trouxe a informação no primeiro vídeo do dia, confirmou que o Vasco encaminhou uma proposta ao jogador. Ele é um periodista lá do Uruguai. E a nova informação que tem de lá é o seguinte: segundo o mesmo periódico que o Ramiro Ferreira faz o trabalho, o jogador recusou uma proposta do Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai foi o clube onde ele foi revelado, e o que o jogador torce é o clube de coração do jogador Carlos de Penha. Segundo o Ramiro Ferreira, o jogador está analisando e vê com bons olhos a proposta de jogar no futebol brasileiro a partir de 2022. É um jogador que eu já falei para vocês, se vir, é titular do Vasco. É um jogador que joga ali pelo extremo da esquerda, é um jogador muito interessante, 30 anos, dá um toque de experiência, é um jogador que é mais passador do que fazedor de gols, é um jogador que pode dar uma qualidade, ajudar no jogo do Nenê, ajudar no jogo do Raniel, enfim. Podemos ter Carlos de Penha no Vasco em 2022, a gente vai ficar atento porque essa negociação está se esquentando e muito. Agora, um jogador que deve jogar no Vasco em 2022 é o Eric. A informação que se vem lá do Maurício Saraiva, quase não sai, meu amigo, é que o jogador está acertado com o Vasco. O Ipiranga não fala sobre jogadores que estão negociados, principalmente nessa fase final, porque quer botar todo o seu empenho na final do Campeonato Gaúcho, mas a informação que se dá lá na imprensa gaúcha é que o jogador está acertado com o Vasco. Ao final do Campeonato Gaúcho, o jogador será reforço do Vasco da Gama, o Eric, que foi muito contestado por uns, outros comemoraram, mas eu vou dizer uma coisa, é um jogador que pode agregar muito no contexto de Série B, é um jogador de muita força, um jogador de qualidade, já falei diversas vezes aqui com vocês, e é um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho. Eu acho que é um jogador muito interessante, pode jogar na extrema direita, extrema esquerda também, esquerda e direita, direita e esquerda. Para quem é hoje analista, sabe que a ambidestria, poder jogar dos dois lados, é algo que valoriza muito o jogador no análise. Então, nesse momento, Eric é o jogador que está próximo ao vir o Vasco. O zagueiro, a gente ainda não descobriu. Eu já vi aí falar sobre Lucão, entre outros, mas até hoje não descobrimos quem será o zagueiro que irá reforçar o Vasco da Gama a partir do dia 31, na semana que vem, e a gente vai saber qual será o reforço do Vasco. O atacante a gente já descobriu, já temos 2 pontas brigando para vir para o Vasco. Quem é o zagueiro? A gente vai continuar perguntando aí para saber a vocês. E quando assim que eu tiver uma notícia concreta, eu vou trazer aqui no Comentário Vascaíno, para você, torcedor, ficar por dentro de tudo. Olha, agradecer, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no nosso canal, por deixar o seu comentário, por estar sempre junto. Eu quero que você comente aqui sobre o que você achou da negociação do Galaça, sobre o Carlos de Penha, sobre o próprio Eric. Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu vou ficar muito grato e vai ser massa bater esse papo com vocês. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.